Aí eu já começo com a primeira pergunta aqui para o senador, que também é candidato à reeleição do Senado, que em síntese, candidato, essa pergunta ela faz parte de tudo que os nossos ouvintes comentavam nas nossas plataformas na internet aqui, quando a nossa bancada fazia comentários a respeito de algum dos senadores do Paraná. A pergunta objetiva. Candidato, o senhor de alguma maneira percebeu que os senadores paranaenses ficaram distantes da população, principalmente da população do interior aqui do estado? Olha, aí é uma questão de interpretação, né? O que é ficar distante? É claro que durante a pandemia ninguém pôde vir para o interior. Eu mesmo fiquei distante da minha família em Maringá durante os 2 anos de pandemia. De outro lado, você pode dizer distante em razão da divulgação. Quer dizer, não se divulga o ato construtivo de quem representa a população. A grande mídia nacional tem uma preferência pelo escândalo. Eu poderia citar inúmeros projetos, só das últimas semanas, inúmeros não, vários projetos de minha autoria aprovados nas últimas semanas, que não chegaram ao conhecimento da opinião pública. Isso é um fato, não é? É evidente que houve uma pregação em relação a senadores, né? Onde estão os senadores? Os senadores estavam trabalhando o tempo todo, incansavelmente. Durante a pandemia, os projetos que foram aprovados no Congresso Nacional, quase todos eles foram de autoria do próprio Congresso, iniciativa do próprio Congresso. Transferência de recursos para os estados e municípios e toda essa legislação de emergência em relação à pandemia teve origem no próprio Congresso. Eu poderia citar das últimas semanas, por exemplo, há 2 semanas eu recebi uma missão do governo do Paraná, do secretário de Educação. No mesmo dia, eu preparei o projeto de resolução, parecer sobre o projeto de resolução. Levei de manhã à Comissão de Assuntos Econômicos, à tarde eu levei ao plenário e conseguimos aprovar em um dia, num recorde absoluto, um projeto de resolução concedendo ao Paraná 90 milhões de dólares, mais de 500 milhões de reais para aplicação no ensino médio, para a educação do Paraná. Um pouco antes, promulgava-se a minha emenda à Constituição para salvar vidas, que diz respeito à medicina nuclear. Não há em nenhum rodapé de jornal, essa informação. Mas o presidente do Congresso Nacional promulgou emenda de minha autoria, aprovada pelo Senado e pela Câmara, que possibilita a produção dos chamados radioisótopos, que é um produto da medicina nuclear, antes só produzido em 2 institutos estatais, o IEM e o IPEM, Rio de Janeiro e São Paulo. Parte desse produto tem vida curta, então não chega às distâncias mais longínquas e as pessoas morrem por falta desse produto. Agora, com o meu projeto, que quebrou esse monopólio, a rede hospitalar, qualquer rede hospitalar pode produzir ou pode fazer uma parceria com a empresa privada e nós vamos atender toda a demanda. Toda vez que morria um brasileiro de câncer, eu ficava imaginando, se o meu projeto tivesse sido aprovado, esse brasileiro não estaria tendo a oportunidade de salvar a própria vida. E agora os médicos me dizem, com a aprovação do seu projeto, certamente esta lei vai salvar inúmeras vidas no país. Então, a saúde do povo é a suprema lei, um projeto dessa natureza, dessa importância, não é noticiado. Agora, eu posso dizer também em relação aos outros 2 senadores. Eu sou líder de uma bancada importante no Senado há vários anos e distribuo tarefas. Então, o Oriovisto Guimarães vai lá para a Comissão de Orçamento, é relator de parcela importante do orçamento. O Flávio Arnes vai como relator do Fundef e nós conquistamos milhões de reais a mais para a educação no país com o seu relatório. Isso tudo tem um grande significado, mas infelizmente não chega à opinião pública, porque o político, para ser divulgado intensamente, ele precisa assaltar a Petrobras ou os fundos de pensão. Quando ele é construtivo, ele não aparece. Eu sei que muitos dizem, olha, os senadores não pedem impeachment de ministro.
Na verdade, ministro do Supremo, essa é uma conversa reiterada, não é? Na verdade, o nosso grupo político no Senado, nós criamos o chamado Muda Senado, trabalhamos para instalar uma CPI da Lava Toga, exatamente com o objetivo de dar satisfação à população sobre o comportamento do judiciário. E, evidentemente, encontrar substância para um eventual pedido de impeachment que pudesse alcançar qualquer ministro do Supremo. Agora, é preciso dizer sempre, com muita franqueza, que só o presidente do Senado tem essa prerrogativa de instaurar um processo de impeachment de qualquer ministro do Supremo Tribunal Federal. Não é um senador que não tem essa prerrogativa que pode assumir essa responsabilidade. Mas nós temos trabalhado para mudar isso, inclusive para mudar o sistema de escolha dos ministros dos tribunais superiores, substituindo o apadrinhamento político, a indicação política, né, pela meritocracia, pelo mérito, pela qualificação, pelo preparo, pelo talento. Tem forma, eu poderia explicar, mas eu acho que não devo me prolongar na resposta desta pergunta, mas há uma outra questão essencial. Há um projeto de minha autoria que acaba com o foro privilegiado. Ele é de 2013, foi aprovado no Senado em 2017. Está na Câmara desde o dia 7 de junho de 2017. Esse projeto, se aprovado, acaba com uma espécie de conluio que existe entre os poderes e passa essa ideia à opinião pública, a existência desse conluio. As pessoas dizem, olha, só senadores podem condenar ministros do Supremo e só ministros do Supremo podem condenar senadores, por isso nada acontece. Então, para que tudo aconteça, é preciso acabar com o foro privilegiado. Está lá o nosso projeto. Basta que o presidente da Câmara coloque em votação uma única sessão da Câmara, com votação em 2 turnos, e nós daríamos esse salto civilizatório, acabando com o foro que beneficia mais de 55 mil autoridades no país. É uma espécie de pedestal onde se encontram esses brasileiros que são considerados, por essa legislação atrasada, né, superiores aos demais. Então, o fim desse privilégio certamente seria um salto civilizatório e acabaria com essa possibilidade de conluio. Posso interferir só um minutinho, por favor? Pois não. Eu vou reforçar a pergunta, né? Porque eu sou derivou demais na resposta. Os senadores afastaram sim do cidadão. Eu sou jornalista há 40 anos nessa cidade e nesses 8 anos o senhor particularmente veio aqui em algumas atividades da sua família. O Oriovisto e o seu Flávio Vaz nunca mais pisaram nessa cidade, pelo menos que eu saiba. Então, assim, essa derivação que se der, o que o nosso ouvinte está querendo saber é presença física, vir aqui. Eu tenho absoluta certeza que caso o senhor tivesse vindo aqui em algum momento, em alguma atividade importante do seu mandato, do teu exercício, maior respeito pelo senhor, sou seu eleitor, mas de fato há sim uma ausência dos nossos senadores em vir à base. Ninguém aqui está contestando o trabalho dos senhores lá, em absoluto. Nem a pergunta foi isso. O cidadão quer ver o seu senador, ele quer ver a presença dele. Olha, o senador Álvaro Dias esteve aqui, o senhor Oriovisto esteve aqui, teve uma votação muito expressiva, o senhor Oriovisto, e não se sabe onde ele está. Então, o que nós queremos é presença, senador. Bem, desculpa ter interrompido o senhor. Não, eu agradeço até a oportunidade, porque nós somos eleitos para trabalhar realmente em Brasília. Obviamente, eu visito muito o Paraná, com exceção desses anos de pandemia. Mas nenhum político do Paraná andou tanto quanto eu nesse estado. Onde alguém foi uma vez, eu fui várias. Isso eu posso afirmar categoricamente, não é? Porque eu sou do interior e sei da importância da presença física. No caso do Senado, é mais difícil, porque você tem o estado inteiro. E se você for se preocupar com a presença física em todas as localidades do estado, você não vai trabalhar em Brasília, né? Maringá é especial, é tua terra. Maringá é sua terra. Vezes, se você acessar... Só tua terra, senador. Hoje é fácil verificar, né? Se você acessar as redes sociais, você vai e buscar lá para trás, né? Você vai ver que eu tive aqui muitas vezes.
E gravei. Sim, algumas questões sociais, né? Alguns eventos eu sociais. gravo lá, quando eu venho aqui, eu gravo em algum lugar. Recentemente eu estive aqui, fui até no CEASA, fui no Hospital Universitário, fui na UEM, fui no Hospital Psiquiátrico. Eu tenho ido sempre aí no Lar dos Velhinhos, fui lá, fui na APAI. Eu sempre vou, aqui visito Maringá. Muitas vezes. Tem que mudar a tua assessoria, então, senador. A tua assessoria não está trabalhando bem. Não é assessoria. Porque os jornalistas não estão recebendo essas informações. Na verdade... Eu me considero um jornalista 40 anos. Tudo bem. Na verdade, há aqueles que divulgam, porque é muito fácil hoje acompanhar as atividades, né? Nós temos as redes sociais, a gente procura divulgar pelas redes sociais. Evidentemente, não temos esse acesso facilitado à imprensa. A assessoria pode fazer lá, usar o mailing de jornalistas e encaminhar. Mas a verdade é que não é notícia a visita de alguém na cidade. Não é notícia. Essa que é a realidade. Vamos ser francos, vamos ser francos. Não é verdade que nós não estamos presentes fisicamente. Eu tenho estado, sim, presente fisicamente, com exceção dos 2 anos da pandemia. Até, evidentemente, distante da família nesses 2 anos, como todo cidadão. No entanto, a presença em Maringá, especialmente, eu posso... Recentemente, depois da pandemia, eu já vim várias vezes a Maringá. Eu repito, eu estive lá na universidade, eu estive no hospital universitário, eu estive no hospital psiquiátrico, eu visito as entidades de Maringá, eu estive na associação comercial antes, estive hoje de novo, mas eu estive lá antes, estive na Cocamar antes, nesse período depois da pandemia. Agora, durante a pandemia, realmente senador, não era possível estar aqui. Eu vou